Estamos de volta e começamos esse bloco com uma notícia que é um marco importante no caminho para um futuro mais sustentável. O volume de negociação dos créditos de descarbonização, os CBIOs, ultrapassou os 8 bilhões de reais, o que significa milhões de toneladas de CO2 a menos na atmosfera e mostra também o impacto positivo do RenovaBio, que é a política nacional de biocombustíveis no cenário ambiental do país. Quem fala mais com a gente sobre esse assunto é Pietro Mendes, secretário do Ministério de Minas e Energia. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo, Pietro. Oi, Aélia, é um grande prazer estar aqui falando sobre o CBio, sobre o RenovaBio. Prazer é todo nosso de te receber. Eu queria que você começasse contextualizando rapidamente, como é que funciona e qual é o objetivo do RenovaBio para o nosso público. Então, o RenovaBio é a Política Nacional de Biocombustíveis e ela tem como objetivo reduzir a intensidade de carbono da matriz de combustíveis de 2018 até 2030 em 10%. Isso é feito pela maior utilização de biocombustíveis, substituindo combustíveis fósseis. Dentro desses biocombustíveis se destaca o etanol, o biodiesel e o biometano. E recentemente apresentamos o projeto de lei Combustível do Futuro, que está em tramitação no Congresso Nacional e que se espera que o Brasil tenha a produção também de diesel verde, bioquerosene de aviação e etanol de segunda geração. Muito bom. E aí dentro disso tudo, os CBIOs são uma ferramenta de comercialização dos créditos que se conseguem aí com quem consegue reduzir as emissões, com quem consegue comprar esses biocombustíveis. E queria que você falasse um pouquinho também como esses créditos são comercializados. Então, os CBIOs, cada CBIO corresponde a 1 tonelada de CO2 equivalente que você deixa de emitir na atmosfera pela utilização de biocombustível substituindo combustível fóssil. Para emitir o CBIO, o produtor de biocombustível ele é submetido a um processo de certificação. Nesse processo de certificação, ele recebe uma nota, que é a nota de eficiência energética ambiental, nada mais é uma comparação entre a intensidade de carbono do biocombustível e a intensidade do combustível fóssil substituto. Com base nessa diferença, ou seja, o benefício ambiental da utilização do biocombustível, ele emite o CBIO. O CBIO equivale, como eu falei, a 1 tonelada de CO2 equivalente que você deixa de emitir na atmosfera. Esse CBIO ele precisa ser comprado por distribuidores de combustíveis. A meta do distribuidor de combustível é de acordo com o volume que ele comercializa de combustível fóssil. Ou seja, quanto mais combustível fóssil ele comercializa, mais CBIOs ele tem que comprar. E essas negociações ocorrem na P3, é o mercado de balcão. Todas as negociações são rastreáveis e tem uma grande transparência no mercado. Muito bom, secretário. Agora que a gente conseguiu contextualizar um pouquinho esse programa, eu queria falar justamente, especificamente dos resultados que nós citamos aqui, esse resultado expressivo financeiramente. Então eu queria te falar, esse resultado, ele é baseado em quantas milhões de créditos de CBIOs foram emitidos e em mitigação de gases de efeito estufa na atmosfera, quanto que isso representa? Então, nós temos mais de 104 milhões de CBIOs que foram emitidos, com marco, tanto que o Ministério de Minas e Energia divulgou esse marco, de ter ultrapassado a barreira de 100 milhões de CBIOs. Como eu falei, como cada CBIO corresponde a 1 tonelada de CO2 equivalente evitada na atmosfera pela utilização de biocombustíveis, significa que nós fomos capazes de comprovar que a utilização de biocombustíveis desde o início do programa, que ocorreu em 2020 até agora, evitou a emissão de quase 105 milhões de toneladas de CO2 equivalente na atmosfera. É um resultado realmente muito expressivo, não é? Isso demonstra também que os produtores estão aderindo a esse programa com esse incentivo também financeiro aí dos CBIOs. E atualmente, quantos certificados foram emitidos e estão aptos a emitir CBIOs? Então, nós temos hoje mais de 300 produtores de biocombustíveis que estão certificados no programa, 319. A maior parte produtores de etanol, temos produtores de biodiesel e produtores de biometano também. Do início do ano até agora, nós já tivemos a emissão de quase 24 milhões de CBIOs que estão disponíveis para serem comprados pelos distribuidores, que são a parte obrigada do programa, assim como também o mercado voluntário. Lembrando que é possível outras áreas de atuação, por exemplo, vai fazer um evento e quer neutralizar as emissões, pode também comprar o CBIO para compensar as emissões daquele evento, daquela atividade que não esteja relacionada ao mercado de combustíveis, é o chamado mercado voluntário.
Muito bom. E o mercado voluntário que vem crescendo no Brasil, né, também em outras áreas, além dos biocombustíveis. E agora eu queria que você falasse um pouquinho, secretário, sobre o futuro. Qual que é a expectativa, né, de quanto esse projeto deve movimentar, tanto em termos financeiros, quanto também com relação à diminuição de CO2 da atmosfera aí nos próximos anos? A gente tem uma meta a cumprir até 2030. Você acredita que a gente vai conseguir cumprir? Então, desde a chegada do ministro Alexandre Silveira ao Ministério de Minas e Energia, ele colocou como prioridade a retomada do RenovaBio. É importante trazer para a informação de que tinha uma série de medidas que enfraqueceram o programa, como, por exemplo, postergar o prazo de cumprimento das metas dos distribuidores. O ministro Alexandre Silveira, logo no início da sua gestão, ele já corrigiu isso, trazendo esse prazo, voltando a ser o prazo anual no ano corrente, passando a vigorar no que vem. Também reestabelecemos o Comitê do RenovaBio, com a inclusão de novos ministérios, que fortalece e robustece o programa. Perfeito. E a nossa expectativa é que o RenovaBio, combinado com o programa Combustível do Futuro, nós vamos ter um aumento da produção de etanol, de biodiesel. O biodiesel também, o ministro Alexandre Silveira, já na primeira reunião extraordinária do CNPE, que contou com a participação do presidente Lula, nós já retomamos o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. O volume de utilização obrigatória de biodiesel estava em 10%. Nós passamos para 12%, ano que vem 13%, 14%, chegando ao final deste governo com 15% de biodiesel misturado ao diesel. Também houve um fortalecimento do selo biocombustível social, com metas para regiões do semiárido norte e nordeste, para descentralizar a produção de oleaginosas para a produção de biodiesel. Então, é um conjunto de ações que a gestão do ministro Alexandre Silveira, sob liderança aí do presidente Lula, tem adotado para retomar a indústria de biocombustíveis no país. Além disso, também no projeto de lei do combustível do futuro, nós temos uma previsão de um grupo de estudos para que a gente possa atingir o E30, 30% de etanol na gasolina, melhorando a octanagem da gasolina, o que também aumenta a demanda por etanol. É um conjunto de ações, as perspectivas são muito positivas, de valorização também, por consequência de toda a cadeia do agro, que a gente sabe que a captura de carbono acontece no período aí, da plantação, então é muita valorização para a cadeia do agro como um todo, o desenvolvimento na indústria de biocombustíveis do país. Perfeito, eu também queria que o senhor falasse justamente um pouquinho mais dessa questão, né, do programa Combustível do Futuro, sobre a questão do diesel e também do querosene de aviação, que você citou realmente que a gente também tem isso previsto no programa. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade para falar também um pouquinho rapidamente sobre isso. Então, hoje o que a gente tem é a possibilidade de determinar o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, que é composto por 16 ministros de Estado, e também conta com representantes da sociedade civil e das universidades, que esse teor ele seja elevado até 15%, dependendo de disponibilidade de matéria-prima, da questão do abastecimento. Então, uma série de fatores tem que ser levados em consideração. Atualmente, ele está em 12%, já existe essa previsão de aumento até atingir 15%. Pensando em ampliar a participação de renováveis no ciclo diesel e também de reduzir a pegada de carbono do transporte de veículos pesados, consta no PL do Combustível do Futuro a possibilidade do CNPE fixar um mandato de até 3% do diesel verde. O diesel verde ele é obtido das mesmas matérias-primas que são utilizadas para a produção do biodiesel, então óleos vegetais e gorduras animais, só que diferente do processo do biodiesel, que é uma reação de transesterificação, um processo de hidrogenação, em que a gente obtém um diesel renovável com a mesma composição química do diesel fóssil. Além disso, nós também prevemos um mandato em redução de emissões para os combustíveis sustentáveis de aviação, querosene de aviação sustentável, em que a gente inicia esse mandato de redução de emissões em 1% em 2027 e ele atinge 10% em 2037. Isso vai possibilitar o desenvolvimento de biorrefinarias no país, com a produção de bioquerosene de aviação, de diesel verde e também uma fração pequena do chamado GLP verde, propano verde, que pode substituir também o GLP fóssil, que o GLP é o gás de cozinha, o gás que consta no botijão. Então, as perspectivas são muito positivas da aprovação desse projeto pelo Congresso e um horizonte muito grande
para que o Brasil continue a ser e amplie seu papel como referência na transição energética. Perfeito. Inclusive é importante, né, como a gente viu você falando aí, que a questão dos biocombustíveis, ela é importante não apenas para a questão climática, mas também vai acabar ajudando também outras partes da nossa economia, como a reindustrialização do país e tudo mais. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, secretário Pietro Mendes. Muito obrigado. Ficamos aqui à disposição do Ministério de Minas e Energia. Obrigada mais uma vez. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira.